Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana, nosso devocional é Felizes para Sempre? Como? E começamos ontem as prerrogativas da esposa, né? Quais são as suas prerrogativas, seus direitos. E descobrimos também que o direito, na verdade, é um dever. Por quê? Porque o casamento ele vai funcionar dentro desses parâmetros, né? Eu vou dar um spoiler aqui sobre as prerrogativas do marido, que o marido deve amar a esposa. Então, se o marido vai amar a esposa deve ser submissa ao seu marido e vice-versa. Essa é a condição sine qua non para um casamento ser feliz para sempre. Então eu tenho que ter segurança do que é meu papel para que eu possa desenvolver. E eu estou falando de cristãos que vão entender essa proposta. E eu sei que nós podemos ser taxados de machistas, né? Porque as mulheres hoje não aceitam muito bem, com muita facilidade, porque ela acha que isso é submissão, é estar sob julgo, né? E não é, né? Na verdade, submissão é uma maneira de lidar com o casamento, no caso com o marido, né? Então vamos lá. O papel da esposa, vamos ler de novo os versículos e aí a gente vai tratar o nosso tempo hoje de manhã. Versos 21 a 24 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, submissão não é uma obediência incondicional, não é isso. É saber que a submissão da esposa a Jesus é exclusiva. Então, o marido e Jesus, quem ganha? Jesus, né? Todos nós somos servos de Cristo. Não há a afirmação bíblica de que a esposa seja serva ou escrava do marido. Então, vamos separar submissão não é escravidão ou servidão a qualquer custo incondicionalmente. Se a sua submissão ao marido comprometer a sua submissão a Cristo, então terá que desobedecer o marido para obedecer a Cristo. Então, claro isso. Lembra, nós estamos falando de uma proposta bíblica, de um alvo bíblico, de uma postura onde Deus vai reinar dentro da sua vida e da minha vida e da minha família. Lembrando ainda que a família é o último bastião, é o último castelo, é a última fronteira para um cristianismo saudável e não religioso, né? Porque a família, se ela for desestruturada, e como ela está sendo, né, infelizmente, questões aí que são absurdas, né? Por exemplo, tem uma psicóloga diz que a mulher casada não deve ser chamada de minha esposa, porque ela não tem dono. Pois é isso, são os extremos dos extremos e você vai ver muito mais. Então a família é o último castelo ainda aguentando a pancadaria que é dada por todo lado. E a família ainda é a grande responsável por passar o legado para a frente, né? Eu ouvi uma mãe falando assim, ela tem duas meninas, né? E eu disse para a menina mais velha: olha, você é responsável pela sua irmã, você tem que dar exemplo. A mãe chegou na minha frente, na minha cara e disse: não, ela é responsável por ela, a irmã dela que se vive. Eu falei: mas espera um pouquinho, não é uma família esse troço aqui? Se é família, eu vou ter que fazer coisas para a família, mesmo que eu não queira ou não me favoreça. Pois é, tá vendo como é que é o negócio? O princípio, então, é claro: devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus, ponto, né? A mulher deve se submeter ao marido como se submete a Cristo.
ela não submete ao marido como a Cristo, mas por causa de Cristo, por amor e obediência a Cristo. Lembra? Eu tenho que pensar biblicamente. Os encaixes da vida, os encaixes da proposta, os encaixes do amor, eles vão então entrando no lugar conforme a vida vai passando e eu vou me submetendo àquilo que Deus já falou, né? As mulheres por trás do marido, do pai e do Senhor, devem discernir o próprio Senhor, que deu a eles a autoridade que tem, ponto. Né? Então você vai se submeter por causa de Deus e não por causa do seu marido. Ele pode ser um cara que vai falhar em alguns momentos? Vai. Mas deixa eu te falar também, você também vai. Mas eu preciso entender que essa proposta de pensar biblicamente vai equilibrando esses momentos de queda, né? E você vai então se ajustando e mudando conforme Deus vai mostrando, né? O texto também diz que a submissão da esposa ao marido é sua liberdade. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Submissão não é escravidão, mas liberdade, né? Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. Não sei se é uma figura tão simples de entender, mas é isso, né? Assim está correto quando diz a Bíblia que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a sua esposa encontra a si mesmo e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança deles, mas na submissão voluntária e alegre. Lembra de novo a figura que nós já falamos ontem, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E é verdade, até no ministério eu vejo pastores fantásticos. E eu falo, puxa, como é que ele consegue ser tão bom assim? Aí eu vou ver a mulher dele, né, que faz boa parte do ministério dele acontecer de uma maneira educada, correta e agradável. Também vejo alguns pastores que não estão tão bem no movimento, tão bem no ministério, e você vai ver a esposa não está fazendo o papel dela. Bom, isso estou falando de vida cristã, de ministério no qual eu faço parte, mas isso em qualquer coisa, em qualquer situação, né? A submissão da esposa ao marido é a sua glória, é a sua missão, conforme a gente vê aqui nesse texto, né? Ele diz no verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo e a glória da igreja é estar submissa a Cristo, mas da mesma forma, a glória da esposa é ser submissa a seu próprio marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. Aleluia! É uma submissão motivada pelo amor. A submissão da igreja a Cristo não desonra e nem a desvaloriza. Tá bom? Então lembra, esposa, mulher, você que já casou, você que não casou ainda. Se o seu marido está no lugar errado, na sua concepção, na sua vida e no seu coração, põe ele no lugar certo e veja o que Deus vai fazer. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo, quando a igreja está vivendo o papel de obediência, né, de uma maneira geral, né? Lembra, eu preciso aprender a pensar biblicamente. Lembrando, a mulher submeter-se a seu marido é assumir a sua missão. Assim, a missão da mulher é apoiar e sustentar a missão do marido. E a missão do marido? Prerrogativas do marido. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amém? Me ajude. Poste aqui embaixo o que você acha disso, da submissão ao marido. Ainda que você não tenha um marido perfeito, né? Eu não conheço nenhuma que tenha, mas ainda assim valeu a pena. Está valendo a pena. Ou não, né? Você vai dizer aí, eu queria muito saber o que está acontecendo com você, vai nos ajudar a trabalhar melhor um texto como esse, tá bom? Deus te abençoe e te ajude a fazer aquilo que é a vontade de Deus sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.